Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em nome de Jesus. Peço que os irmãos atentem para a ministração, porque é um tema extremamente importante, um tema que nos chama a atenção, a questão da fé e o problema da incredulidade. Então, ao lermos o capítulo 3, sobretudo a partir do versículo 7, quando o apóstolo começa a exortação, ele vai trabalhar essas duas ideias, a questão da fé e o problema da incredulidade. E isso nos diz respeito profundamente, porque eu particularmente, nos meus últimos estudos da Escritura, poderia colocar aí dentro dos últimos 2 anos ou 3 anos de estudo, haja vista que eu estudo a palavra de Deus há bastante tempo, mas dos últimos 3 anos para cá, Deus tem me despertado para essa questão, para a questão da fé e para o problema da incredulidade. Talvez para muitos isso não pareça ser algo relevante. Haja vista que nós vivemos numa nação, num país praticamente, podemos colocar entre aspas, né? Uma nação crédula. Porque a nossa maioria dos brasileiros, eles creem de alguma maneira ou no Evangelho. Porque tem os católicos, tem os protestantes, tem os evangélicos, tem os espíritas. Então, na sua maioria, o povo brasileiro é inclinado à fé, é inclinado à credulidade. Porém, isso não parece ser uma coisa muito boa ou saudável. Ou, pelo menos, poderíamos colocar em outros termos, né? Isso não parece ser algo genuíno, essa fé, essa credulidade, segundo a Escritura Sagrada. Então, nós temos colocado em xeque, o problema da incredulidade e a questão da fé. E esse texto nos traz, portanto, essa reflexão. Então é muito importante que nós atentemos ao que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tá bom? Então capítulo 3, eu quero começar aqui a partir do versículo 6, tomando-o por premissa para desenvolver o restante do pensamento. O versículo 6 diz assim, olha: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Estamos aqui diante de um texto que em si mesmo ele é simples no que ele diz. Porém, em razão do conhecimento da língua ou das leis que regem as línguas, sobretudo no caso da nossa língua em português, nós estamos lendo em português, ocorre que esse texto se torna um texto complexo. Logo, alguém ao ler esse texto pensa assim: ora, se nós somos a casa de Deus, se guardarmos firmes, ou firme até o fim, a nossa esperança, alguém poderia dizer, então é preciso que alguém
persevere firme na fé até o final, para que então ele seja feito casa de Deus. Como se o ser feito casa de Deus fosse um resultado de uma equação, ou fosse o resultado de um perseverar na verdade ou no evangelho. É assim que pensam a maioria dos cristãos. Eles acreditam que a vida eterna, ou se tornar efetivamente casa de Deus, o entrar com Deus para a eternidade, eles pensam que é um resultado final de um labor, de um trabalho. E é por esse motivo, inclusive, que os cristãos são tão fracos. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, mas se existe um povo fraco no que diz respeito à vida espiritual, é o povo cristão, um povo indisciplinado com respeito a uma vida interior, de fato, que expressa a Deus. Isso porque se coloca como sendo um caminho de condutas a fim de se alcançar algo. E como esse algo parece nunca chegar, porque isso é projetado para o futuro, uma questão escatológica, e aí então vem o cansaço espiritual. A pessoa começa com o intuito de fazer o bem, começa com o intuito de proceder bem, porém ele não consegue essa perseverança. E a resposta para essa questão é muito simples. Não consegue a perseverança porque ele quer ser, ou melhor, ele quer fazer algo que ele próprio não é. É a relação entre o fazer e o ser. Então muitos querendo fazer algo que seja moralmente sadio, ou que seja biblicamente aceitável, ou em termos mais espirituais, né? Querendo agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, não conseguem realizar. Porque é uma dicotomia. Uma coisa é você querer fazer, outra coisa é você ser aquilo que você então vai manifestar. Então esse é um grande erro. Esse texto não diz que se deve ter perseverança para. Observa o texto. Cristo, porém, como filho em sua casa, capítulo 3, versículo 6 de Hebreus, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a esperança e a exultação da esperança. Observa que ele vai colocar a qual casa somos nós. Isso é presente, isso é atual. Ele não diz a qual casa seremos nós se guardarmos. Então o se guardarmos seria uma condição para sermos no futuro. Ele não diz para que nós seremos casa de Deus, como consequência. Ele diz a qual casa somos nós. Ou seja, o meu presente ou o seu presente, o presente desses que receberam essa carta, é o fato espiritual de que nós somos casa de Deus. Agora, afirmar que nós somos casa de Deus está apenas para o plano de uma verdade cumprida em Cristo. Eu posso explicar. Ora, uma vez que Cristo morreu por nós, que Ele nos redimiu, que Ele nos resgatou, que Ele nos perdoou, que Ele nos regenerou, então nós somos casa de Deus a partir desse pressuposto que Cristo já realizou. Agora, a grande pergunta é, quando o apóstolo diz a qual casa somos nós, ele fala isso porque ele tem plena certeza e convicção de que os seus ouvintes são de fato casa de Deus? Em outras palavras, como eu posso saber se você é ou não casa de Deus? Como é que você pode saber se eu sou ou não casa de Deus? Porque, inclusive, um dos fenômenos da igreja, sobretudo a igreja primitiva, vamos encontrar isso amplamente registrado no Novo Testamento, é o fato de haver falsos cristãos. Quando diz falsos cristãos, não necessariamente o termo falso quer dizer uma pessoa má, mas que é uma pessoa que ele se entende como cristão, embora não o seja de fato. Isso em razão da coercitividade, quando um pai obriga o filho a ser cristão. O filho nasceu, o pai conduz à igreja. Não é isso? Para a escolinha. Então aquela criança vai recebendo culturalmente toda uma informação que vai sendo sedimentada no seu entendimento, no seu coração. E ele vai crescendo e se entendendo como um cristão. E aí vem a pressão da família, porque agora a criança, depois o adolescente, eles têm que ir para a igreja, não tem que ir. O pai não leva, não tem que ir. Aí vai, e ele vai crescendo, tem que ser batizado. Ou seja, tudo uma questão de fora. Ele próprio talvez não tenha recebido
essa mensagem no seu evangelho, no seu coração, não tenha crido de fato no evangelho e acaba se tornando um cristão, um pseudo-cristão. Não que ele seja falso no sentido negativo, no sentido que ele não é um cristão de coração, não é uma atitude própria, não é uma fé pessoal, mas uma fé movida pela tradição, pelo costume, pela família. A pessoa acaba dizendo, é como muitos católicos, inclusive, dizem, né? Não, eu sou católico, porém não praticante. Chega a ser interessante isso, né? Eu sou católico, porém não praticante. Eu sou católico, mas não pratico o catolicismo. Não dá para entender isso, é uma contradição só. Mas ele está certo. Ele quer dizer, sou cristão porque eu não tive escolha. Eu poderia ter sido budista, mas a minha família era católica, meu povo era católico, minha nação era católica, a cidade minha toda era católica, meus colegas de escola eram católicos, então eu sou católico porque me fizeram católico. Porém, eu não sou católico na prática. A ideia está certa. E isso acontece também com os cristãos evangélicos. Então, o fato é que muitos, portanto, se dizem cristãos. Vamos colocar num termo um pouco mais restrito, talvez seja o nosso objetivo. Muitos se dizem evangélicos. Vamos colocar nesses termos, que é o nosso contexto. Porém, ao tentar praticar a vida cristã, a vida evangélica, ele não dá conta. Por quê? Porque ele não é na sua alma. Ele não é um cristão no seu coração. E talvez não somente por este motivo da tradição, do costume, mas porque o evangelho pregado ao longo de todos os tempos, sobretudo no século 20 e 21 aqui no Brasil, ou aqui nas Américas, podemos colocar nesses termos, é um evangelho falso, porque não conduz as pessoas a uma vida cristã. Como não conduz, pastor? Todo mundo que é cristão é conduzido a uma vida cristã. Não, vida cristã, no termo da palavra, é a vida de Cristo. Quem tem uma vida cristã tem a vida de Cristo, a manifestação da pessoa de Cristo. Ou seja, ser um discípulo de Cristo é andar nas pegadas do Cristo, é pensar como Cristo, é falar como Cristo. E de modo então que, como o evangelho fala de tantas coisas menos de Cristo enquanto palavra de Deus, porque fala de Cristo como aquele que cura a enfermidade física. Tudo bem, que bom que ele cura, e é verdade que ele cura, afinal ele curou muitos enfermos. Fala de Cristo como aquele que abençoa. Que bom que ele abençoa, que ele dá emprego, que ele tira o nome da justiça, como muitos falam, e que ele faz muitas coisas por nós. Dizem de Cristo como aquele que nos protege, que guarda a nossa casa do ladrão, que nos livra de ter um acidente. Fala de Cristo como se fosse o gênio da lâmpada, que está sempre ali à disposição sua, você o amo, para realizar a sua vontade. Ou seja, tudo bem, falam coisas boas de Cristo, mas será que falam exatamente de Cristo enquanto verbo de Deus? O que é Cristo enquanto verbo de Deus? João capítulo 1, versículo 1 fala que no princípio era o verbo, não é? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14 diz que o verbo, que é Deus, se fez carne. Portanto, o encarnado, que é Deus, que é Jesus Cristo, ele é o verbo, isto é, ele é a palavra de Deus. O que é o Cristo enquanto a palavra de Deus? Ora, é a manifestação corpórea da vontade de Deus no meio dos homens. Então, falar desse Cristo enquanto palavra de Deus é falar de uma vida divina encarnada. Uma vida divina manifestada na carne. É Deus manifestado no homem. E Cristo, então, no Evangelho, convida os seus discípulos a serem de fato seus discípulos. Então, em razão de tudo isso, de não se ouvir o Evangelho puro e dos costumes e da tradição, ocorre que muitos se veem, se dizem, se afirmam cristãos e que de fato não são. Então, o que o apóstolo está colocando aqui no capítulo 3, versículo 6, é um fato do aspecto do lado de Cristo, da obra consumada. Eu posso dizer, nós somos casa de Deus. Eu chego aqui num domingo, as cadeiras repletas de pessoas, todos com a Bíblia na mão, todos cantando, levantando as mãos, não é? Na hora todos trazem a oferta, na hora da oração todos fecham os olhos, enfim. Mas a pergunta é, aí eu chego e digo, olha irmãos,
Estamos aqui reunidos nessa manhã como casa de Deus. Eu posso falar assim? Posso. Porque a ideia é que nós somos a casa de Deus porque cremos. Agora, o fato individual, se você crê de fato ou não, se eu creio de fato ou não, se eu sou de fato ou não, isso só Deus pode saber, e você próprio, e eu próprio. Isso se nós analisarmos profundamente o nosso ser. Isso se nós colocarmos à prova o nosso coração. Eu digo colocar à prova o coração porque uma das maneiras práticas de se fazer isso, de você colocar à prova se você crer ou se você não crê, se você é ou se você não é quando você é confrontado com a verdade de Deus. É interessante que no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus, ele falou um dos mais profundos sermões que ele já ministrou. Em termos orgânicos, em termos do significado da fé, talvez o mais profundo de todos, Cristo fala no capítulo 6 do Evangelho de João. E aquelas palavras foram tão fortes e tão profundas, porque Cristo vai usar ali o comer da sua carne e o beber do seu sangue como algo que se recebe e se constitui dentro do homem. Isso para Jesus Cristo é fé. Isso foi tão forte ali no capítulo 6, que os irmãos lerem com atenção. Lá no finalzinho vai dizer que todos abandonaram a Cristo naquele momento, dizendo: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Ora, aquela multidão abandonou a Cristo no exato contexto em que Cristo fala sobre a fé. Não é interessante? Aí ficaram apenas os 12 apóstolos. Aí Cristo, voltando-se para eles, disse: e vocês também não querem voltar, não querem me abandonar? Foi quando Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, quando a multidão ela é confrontada com a verdade, é nesse confronto da verdade que você percebe a natureza de fato da fé que você possui. A fé verdadeira, genuína no Evangelho, ela é receptiva à verdade. Ao passo que um coração que só pode crer culturalmente ou de acordo com os costumes, ele, ao se deparar com a verdade, com o novo, não com o novo em si mesmo, com o novo para ele, porque ele não conhecia aquela verdade, então ele faz resistência àquela verdade, porque ele quer manter a sua fé tradicional, ele quer manter a sua fé de costumes, ele quer manter a sua fé que fora herdada. Agora, a fé genuína, ela não se apoia na cultura humana. Até porque a fé, o objeto de apropriação da fé não é a cultura, não são os costumes, mas é a verdade. Essa verdade, ela não somente é imaterial, como ela é eterna. Ela está para além do tempo, para além das civilizações. A fé, a verdade, ela está para além dos costumes, das tradições. Então, há dois grupos de pessoas: aqueles que diante da verdade eles abandonam, e aqueles que diante da verdade dizem como Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Ou seja, o que eu vou fazer diante desse fato? Se somente tu tens as palavras de vida eterna, nós não temos saída, nós não temos para onde ir. Isso revela uma fé genuína. Entretanto, ainda assim, Jesus disse assim, no mesmo texto de João 6, não vos escolhi eu em número de 12? Sim, entretanto, um dentre vós é diabo. Então há três grupos de pessoas: há os que diante da verdade se retiram, abandonam; aqueles que, porque têm uma fé genuína, permanecem, não tendo saída e escape, como diz Pedro, para onde iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. E tem um terceiro grupo de pessoas, que é aquele que não crê, mas também não abandona. Ele é diabo, ele está ali para atrapalhar, está ali para tumultuar, para ser uma pedra de tropeço na causa de Deus, para trair o Cristo, para criar circunstâncias difíceis no ministério. Então, a questão nós precisamos, diante disso, pensar então acerca
daquilo que nós somos. Aqui o apóstolo não diz que nós seremos casa de Deus se perseverarmos, como uma questão de causa e consequência. Ele diz que a qual casa somos nós. Nós somos casa de Deus. Agora, a prova de que nós somos casa de Deus está na nossa perseverança. Então, a ideia é inversa. O que nós somos será demonstrado no nosso viver, até o dia da nossa morte, ou até a vinda de Cristo. Ou seja, aquilo que eu sou será demonstrado. E se porventura, lá no final, for demonstrado que eu não sou casa de Deus, é porque eu nunca fui. Os irmãos entenderam o pensamento? Então não é uma questão de eu tentar fazer algo para ser aquilo que eu tentei fazer. É uma questão de porque eu sou casa de Deus, esse ser presente me levará fatalmente a uma vida de perseverança na exultação e na minha esperança. Os irmãos entenderam? Bem, diante disso, nós estamos então colocando esse tema. A questão da fé e o problema da incredulidade. Se nós somos casa de Deus de fato, então nós cremos. Por isso, perseveraremos. Se nós não somos casa de Deus de fato, embora nós pensemos que somos, ocorre que nós não cremos. E por isso, não perseveraremos. Os irmãos entenderam? Vamos demonstrar isso ao longo desse texto. Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Então, Paulo lança a proposição, no capítulo 3, versículo 6. Somos casa de Deus se a perseverança vai demonstrar que somos ou que não somos. E aí ele começa um apelo. E esse apelo serve para nós. Querem ver uma coisa? Se eu perguntar aos irmãos aqui presentes e os que estão em casa acompanhando, nós somos casa de Deus, qual é a resposta de cada um de nós? Somos. Ninguém estaria aqui dizendo, não, nós não somos casa de Deus. Não, pastor, bobagem. Todos que aqui estão, nós partimos do pressuposto de que nós pensamos que nós somos casa de Deus. Então, uma vez que se pensa assim, o apóstolo traz, portanto, uma palavra de exortação. Ele diz, e assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, a voz de Deus, quando vem ao nosso coração, quando a palavra de Deus chega ao nosso coração, quando a verdade de Deus vem a cada um de nós, e isso é obra de Deus que traz a sua palavra, a sua revelação, a sua verdade, pode ocorrer o caso de nós simplesmente endurecermos o nosso coração, de nós fazermos uma resistência à palavra ensinada, à palavra da verdade. Isso já demonstra o quê? Já é um sintoma de um coração que não crê, já é um sintoma de um coração incrédulo. Versículo 8 diz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Lógico, o apóstolo está falando aos hebreus, o contexto imediato são os hebreus convertidos a Cristo, os judeus convertidos a Cristo, os israelitas convertidos a Cristo, são os mesmos, os judeus convertidos a Cristo. Então o apóstolo vai tomar como exemplo de toda a sua prédica o contexto da história dos hebreus. Ele vai partir da história dos hebreus. É como que ele dissesse para os hebreus, olha hebreus, vamos tomar, por exemplo, a história do nosso povo, dos nossos pais, da nossa nação, que são os hebreus. Lembram que os hebreus, eles estavam todos lá no Egito? Sim ou não? Escravos no Egito. Ficaram por 400 anos no Egito, sendo escravizados, ali sob a mão dura de Faraó, debaixo de açoites. E Deus então, por meio de Moisés, vai lá e livra aquele povo. O fato é tão certo de que eles não conheciam a Deus,
de que Moisés perguntou para Deus lá no Sinai: quando me perguntarem quem és tu, o que eu devo dizer? Qual é o teu nome? O próprio Moisés, embora viesse dessa linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, tivesse toda uma tradição, porém eles haviam nascido e crescidos ali dentro do Egito, dentro de uma civilização pagã. Então eles não conheciam esse Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó na sua experiência enquanto nação. Eles ficaram 400 anos ali dentro. Então agora, pensem vocês que Deus tira aquele povo, leva até o monte Sinai e diz: vocês serão então, nessa aliança, o meu povo. Então o povo aceita fazer aliança com esse Deus. Os irmãos sabem que tão logo Moisés desceu do Sinai com as tábuas da lei, o povo estava lá embaixo adorando um bezerro de ouro que eles fizeram, dizendo: este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Muitas vezes se pensa somente como um povo bastante rebelde, o que tem alguma coisa relacionada a isso. Mas o fato é que eles ainda não conheciam de fato a esse Deus eterno. Havia essa questão. Bem, de todo modo, agora eles são colocados no deserto e eles deveriam peregrinar por 40 anos antes de entrarem na boa terra de Canaã. Em outras palavras, é como que Deus dissesse: vocês são o meu povo, porque eu vos tirei do Egito. Seria o equivalente ao que eu disse agora há pouco. Nós dizemos ser a casa de Deus pelo que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Perfeito? Agora, quantos de vós entrarão no descanso, na boa terra? Então, aqueles que são de fato o povo de Deus, entrará no descanso. Os que não forem de fato no coração, não entrarão no descanso. Os irmãos entendem a relação que nós estamos fazendo? Por isso que o apóstolo vai colocar: não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Ou seja, vendo tudo o que Deus havia feito e estava fazendo, eles colocaram esse Deus à prova. Eles negaram esse Deus. Eles rejeitaram esse Deus. E para os irmãos terem uma ideia de relação entre aquele povo e o nós dos tempos de hoje, basta vocês imaginarem que o episódio mais comum lá do povo de Israel, que mais tenha ofendido, coloque isso ofendido entre aspas, o coração de Deus, é quando então o povo de Israel pediu a Moisés que lhes desse carne. Queremos comer carne, porque lá no Egito nós tínhamos carne, e tínhamos carne em abundância. Então tu nos trouxeste para esse deserto, e agora nós só temos este pão vil para comer. Pão vil, a que eles chamavam, era o maná, chamando o pão que desceu do céu de pão vil. Se você ler atentamente João Evangelho capítulo 6, observar que todo o episódio lá começa na ocasião da Páscoa, portanto lembra os pães asmos de Êxodo 12, desenvolve com o episódio da multiplicação dos pães, porque a Páscoa está vinculada aos pães, e então no dia seguinte, quando o povo vai em busca de Cristo, querendo mais pão, e Cristo diz que eles deveriam lutar e trabalhar pelo pão que não perece. Aí surge em outro pão, o pão da Páscoa, o pão multiplicado e o pão imperecível. Quando eles então dizem: que sinal tu fazes para que nós creiamos em ti? Porque Moisés nos deu pão no deserto. Aí eles fazem referência ao pão do deserto, que é o maná. E Cristo diz: não, mas o pão que vem do céu, não foi Moisés que deu, mas o meu Pai, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que significa que o maná no deserto era uma mera representação do verdadeiro pão que é Cristo. E embora eu diga que era mera representação, e esse adjetivo, esse mera, não despreza o fato de que ele representava o Messias. É mero porque não era o Cristo. Então é mera representação. Mas no que tange a representação, ele ganha uma dimensão de grande importância. Porque ele representa o Cristo de Deus, o pão que haveria de vir. Então quando os judeus disseram:
tu nos dá este pão vil, eles estão desprezando, em termos de prefiguração, o próprio Cristo. Então, quando diz que os pais tentaram a Deus no deserto, pondo-o à prova, fala então deste desprezo que eles deram ao pão do céu. O desprezo que se dá a Cristo. Estavam no Egito, foram tirados do Egito, se diziam povo de Deus, porém rejeitavam o pão vivo. Rejeitavam o Cristo de Deus. Rejeitavam a salvação de Deus. E o texto diz assim: por isso, versículo 10, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram. Onde? Não entendi. Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Eles erram. Onde é que o homem erra? É no coração. Toda a questão está no coração. O problema é que o cristianismo, ele não se funda numa vida orgânica. O cristianismo não se funda numa vida visceral, numa vida de profundidade, numa vida que seja vida de fato. O cristianismo é uma grande indústria de cosméticos, em que as pessoas se interessam por tudo aquilo que é exterior. Eles olham para o seu estereótipo e vão definir se você tem cara de crente ou não. E ter cara de crente é muito conhecido, né? Sobretudo se for aquela pessoa que não usa brinco, nem batom, nem blush. A mulher, no caso, não corta cabelo, não pinta unha. Aquelas pessoas que ou são mais simples no seu vestir, no seu andar, ou não se interessam por essas coisas. Aí tem cara de crente. Ou aquela pessoa, se você vira uma pessoa na rua, por exemplo, um homem de camiseta regata, pensa comigo, cabeludo, cabelo assim chegando até os ombros, tiver uma tatuagem aqui no ombro dele, e ele estiver de bermuda, você dirá que ele é um cristão? Não, fala a verdade. Não tem cara de cristão. Daí os irmãos tiram a ideia de que o cristianismo é uma grande indústria de cosmético. Ou seja, eles medem as pessoas pelas roupas, pela música, pelo ambiente, pelos lugares sociais que ele frequenta. Tudo isso é o cristianismo. Não se fala do coração. O coração é a única coisa do que não se fala no cristianismo. Eu sei, tem algumas mensagens que falam do coração. Tem aqueles pastores que falam um pouco mais do coração. Mas são aqueles pastores que pregam eventualmente. Pastores importantes, pastores que são líderes de grandes organizações, eles não pregam todos os dias nas suas igrejas. Na verdade, na sua própria igreja, ele é uma estrela, porque ele é conferencista, ele fica viajando. Aí os demais pastores que ficam cuidando, ficam alimentando o povo, aquelas comidas comida de porcos, né? Lavagem, para o povo ficar ali comendo sem discernimento. Porque o porco come sem discernimento. Ele vai comendo o que tem na frente. E vai fuçando, literalmente falando, fuçando e vai comendo. Aí de repente aquele pastor grande, ele vem. Aí podem observar, a pregação do pastor grande é diferente. É diferente. Aí ele fala do amor de Cristo, ele fala do coração, tal. Mas ele vai embora e a lavagem continua. Já observaram isso? Podem observar que as mensagens do bispo Edir Macedo são boas mensagens. Tem mensagens boas, que falam sobre regeneração, novo nascimento. Quem ouve fala assim, eu não acredito que esse indivíduo é da Igreja Universal, não é possível. Mas vai olhar as igrejas dele, diariamente o que se dá para o povo comer. Bem, por todos os efeitos, o cristianismo, ele não se funda numa vida orgânica, visceral, intrínseca da alma, do espírito, do coração. Porque há muito os homens são inclinados às coisas exteriores. Quando se fala do culto, aí eles vão pensar no culto enquanto, assim como há os lugares espiritualistas, eles acendem um incenso, e aquele incenso dá um ar de espiritualidade, não dá?
Se você for naqueles ambientes mais espiritualistas, tal, não igreja, eu me refiro a outros ambientes. Liga-se um incenso, uma semiluz, aquela penumbra, dá uma ideia de espiritualidade. Não é verdade? A igreja evangélica também. Eles têm que trabalhar com todo um ritual exterior para que dê aquela sensação. Um bom exemplo disso seria o louvor, como se pratica atualmente. Aquele ministério de dança é para dar aquela sensação, né? As luzes que são usadas, os instrumentos que são usados, não para acompanhar a canção, mas para promover uma certa sensação no ouvinte. Então, os instrumentos vão tocando e vão influenciando musicalmente a alma das pessoas, para que elas entrem no clima e tenham a sensação de adoração, para que elas chorem. Tem canções que duram até quase 20 minutos. 3 minutos de música e 17 de gemedeira. Gemendo. Aquele mantra evangélico que não acaba nunca. Ou então nas campanhas, aí os pastores têm que se vestir de sacerdote, porque aquela indumentária sacerdotal traz um ar de espiritualidade. Veja que são cosméticos, tudo exterior. Aí estão preocupados com o jejum. Jejum, que é abstinência de alimento físico. Até quem faz exame de fezes, jejum, irmão. Para de bobagem. Mas exame de fezes, exame de sangue, um exame outro, aí vai de jejum. E não sabe que o verdadeiro jejum, e eu não estou negando o jejum absolutamente, pelo contrário, eu sou homem de jejum. Não parece não, né? Mas eu jejum tanto que se eu fosse demonstrar para os irmãos, vocês até duvidariam do meu jejum. Não parece. Só que não é esse jejum que vocês estão acostumados a ver. Vou fazer aqui como é que eles falam? Fazer um sacrifício, né? De tantos dias. Não, o jejum é aquele que nasce da alma. É quando diante das situações espirituais, você se sente tão impotente que você não pode simplesmente se banquetear. Como é que você pode se banquetear diante de uma crise e que você em si mesmo não tem força para mudar nada? Aí você então entra num processo de dependência profunda com Deus, em meditação na sua palavra, em oração. Isso é espontâneo. Mas o povo se preocupa com o jejum. Tal dia, todo mundo fazer o jejum da vitória. O jejum não sei de quê, o jejum não sei de quê. Agora está a maior crise aí. No WhatsApp, no Facebook, todo mundo com medo do chip. Olha com o que estão preocupados, com o chip. E com todo respeito e amor a todos os nossos irmãos, eu estou doido para esse chip chegar. Eu quero ver até que dia eles vão resistir ficar sem o chip. Não tem jeito ficar sem o chip. Como não tem jeito? Porque não tem jeito. Você só vai receber seu pagamento se você tiver o chip. Não, mas como é o sinal da bênção, eu não vou receber. Você não receba, Espera aí 1 mês, 2 meses. Quando você vê que não aconteceu nada. Nada. Você já perdeu o emprego, já perdeu a aposentadoria, já perdeu um bocado de coisa. Aí você vai correr atrás do chip e talvez não sei o que vai dar. Pastor, mas e o chip não é? Não, meu irmão, o chip já tem. Você já tem um cartão de crédito. Quem aqui, porventura, não tem uma conta no banco? E chegaram lá e falaram assim, você vai ter que fazer a sua biometria. Ou seja, até o próprio cartão de plástico está desaparecendo. Agora, com o seu dedo, você acessa o banco. Né? Caixa eletrônico, tudo, seu dedo. Aí a pessoa, você vai fazer a biometria, aí o caixa fala assim, coloca o seu dedo da mão direita, por gentileza. Você leva logo da mão direita da besta lá, né? E não sabe que tudo isso é uma questão tecnológica inevitável. Assim como você, antigamente, tinha que mandar uma carta para se comunicar com alguém, a carta daqui para Portugal, ela gastava 200 dias para chegar lá. Você levou a carta, olha, mamãe está doente. Aí mandou a carta com 200 dias, aí ele respondia assim, e aí, como é que ela está agora? Aí manda outra carta, depois de 6 meses, já foi sepultada e já cheira mal. É 200 dias. Aí depois vem o telefone, né? Vai chegando,
nas classes maiores, mais ricas. Aí depois vem o orelhão, vem a ficha de telefone. Depois vem um cartão de telefone. Hoje toda criança tem um celular. Agora você pode falar lá no Japão, se você quiser. Sem crédito. Basta ter o WhatsApp. Até pelo WhatsApp você faz chamada. E você faz chamada e você conversa viva voz e face a face, porque você tem lá a imagem da pessoa. Vocês conversando aqui, ó. Coisa mais linda. Isso é tecnologia. Isso não é o diabo? Não, não é o diabo. Isso é o homem que evolui. Porque o selo da besta, e a Bíblia não fala de chip. Para de bobagem. A Bíblia não fala de chip. Essa palavra chip não existe na Bíblia. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Não tem a palavra chip. Fala a marca. Marca. Tanto é que já pensaram que o selo da besta fosse um carimbo. Quando eu era criança, falava-se de carimbo. Que iam carimbar a nossa mão, né? Coloca lá na espuma e carimbasse a mão. Porque na minha época, o item de vestir era de carimbo. Aí quando veio, irmãos, aquele código de barras, lembra do código de barras? ISO 2001, ISO 2009, ou ISO 9001, quando saiu aquele chip, aquele código de barras, pronto, anticristo. E o pior é que se você observar, naquele código de barras, tem 3 barrinhas que são maiores. Aí você coloca, vendo? Para cada uma barrinha é 6, 6, 6. Que vergonha, gente. Aí o povo ficava desesperado nas igrejas. Aí passou. Acabou. Hoje todo mundo compra e todas as suas compras que você faz no mercado tem que passar pelo chip. Ou não tem que passar pelo chip? Ou melhor, desculpe-me. Perdoe-me. Pelo código de barras. Os livros do Silas Malafaia, todos têm código de barra. Mas um dia esse código de barra já foi visto como sendo o selo da besta. Aí vai passando, como hoje a tecnologia já está bem evoluída, então hoje se fala de um tal de chip. Mas daqui a 10 anos o chip vai se tornar tão obsoleto quanto já um dia foi a ficha telefônica. Fiquem tranquilos. Tudo vai passar e tudo vai evoluindo, coisas novas vão vindo. Porque a marca da besta, a Bíblia é clara quando diz que a marca do anticristo é o número do seu nome. E é claro quando o texto diz que o número é 666. A saber, diz o texto, é número de homem. Número de homem. Não é de um homem específico, é número de homem. Ou seja, é esse homem que agora quer se elevar. Porque o número 6 na Bíblia representa o homem, criado no 6º dia. O número 6 é o número de homem. Como o número 3 é o número do Deus Trino. Então, 6, que é o homem, 3 vezes, é o homem que se assenta no lugar de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Por isso, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer sobre o anticristo, que é a besta do Apocalipse, que é o 666, fala que esse filho da iniquidade, esse filho da perdição, se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o homem que se põe no lugar de Deus. Isso é o espírito do anticristo. Quantos estiverem dentro desse princípio, já receberam a marca da besta. Simples, simples assim. Eu quero dizer com tudo isso, que o cristianismo, ele não tem um olhar para o coração. Ele tem um olhar sempre para o exterior. Comida, bebida, cabelo, roupa, lugares, músicas, chip, indumentária sacerdotal, luzes, danças. O cristianismo, ele tem essa característica como de uma indústria de cosmético, de coisas exteriores que procuram maquiar o homem e dar a ele uma falsa sensação de saúde espiritual. Ao contrário, o evangelho vem na contramão. O próprio Cristo disse em Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7, que tudo o que há fora do homem não o pode contaminar. E eu sei que, embora esse texto seja tão claro e tão claríssimo, mas até para nós aqui é difícil confessar isso. Fala a verdade. Fala a verdade. Quer ver uma coisa? Eu vou pedir para vocês falarem, vocês vão repetir com a boca, depois eu vou pedir para vocês pensarem com o coração. Diga comigo assim: tudo o que há fora do homem
não o pode contaminar. Jesus disse isso, perfeito? Você acredita nisso? Tudo o que há fora do homem não o pode contaminar. Lógico, cuidado com a ignorância. Alguém um dia falou assim, então toma um copo de veneno para ver se não contamina. Não, ele está dizendo que não pode contaminar a alma. Ele está dizendo que não pode contaminar o ser. Você pode tomar um copo de veneno. Esse veneno não pode envenenar a sua alma. Não pode. Só pode envenenar o corpo, não a alma. Você não é corpo. Esse corpo é matéria. Quer uma prova de que você não é esse corpo? Que você pode amputar uma perna, pegar uma perna de uma outra pessoa e implantar em você. Aí você vai ser agora duas pessoas? Não. O corpo, você pode mudar o braço, a cabeça, o coração, o fígado, o rim, as tripas, o pé, os olhos, o dedo, o cérebro, o que você quiser mudar. O teu ser não é o corpo. Quando Cristo diz que tudo o que há fora do homem não o pode contaminar, ele quer dizer, o homem em essência, na sua mais íntima essência, ele é uma consciência. E é essa consciência que prestará contas a Deus. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, quando diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal, daquilo que tiver feito por meio do corpo. Olha a clareza da Bíblia. Para que se receba o bem ou mal das coisas que você fez por meio do corpo. O corpo é um meio, é um instrumento da sua mais íntima essência, do teu ser, que é a sua alma, ou que seja o seu coração, ou que seja a sua consciência. Então, vida cristã é coração, o ser mais íntimo. Você pode se vestir como um abade. Você pode se vestir como freira. Você pode se vestir com a roupa do Papa. Você pode se vestir do modo como você quiser. Se tornar vegetariano. Você pode se tornar um ermitão. Sair da cidade com medo de pecar. Você pode ir para as fortalezas. Se isolar do mundo. Nada disso te faz um cristão. O que te faz um cristão é o coração. O coração é um coração cristão. Então, olha o que diz o texto, Hebreus capítulo 3, versículo 10. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Já imaginaram o dia que nós começarmos a pensar o nosso dia a dia? Começarmos a pensar, chegar em casa e você for, ao invés de religiosamente ajoelhar na beira da cama, para dizer que é santo demais, e ficar 10, 20 minutos orando ali a Deus, falando em línguas antes de dormir, não seria melhor se você se deitasse, esticasse seu esqueleto na cama, e fosse pensar o seu dia a partir do coração? Que coisa extraordinária. Quando chegar esse dia, que você começar a pensar as palavras que você disse, os seus relacionamentos, o que você fez, o que você falou, como você tratou as pessoas, como você olhou para as pessoas, como que você mediu as pessoas, como você procedeu no seu trabalho, à luz do coração. Como Davi dizia, Senhor, tu que olhas o nosso interior, tu que conheces o nosso interior, vê se há em mim algum caminho mau. Em outro lugar ele disse, olha Senhor, dá-me um coração sábio, para que eu aprenda a contar os meus dias. Será que no caso não é Davi, no caso foi Moisés, Salmo 90, Moisés não sabia contabilizar os dias? Ele que foi educado em toda a ciência do Egito, e uma delas era matemática, não sabia ele contabilizar os dias? Dá-me um coração sábio para que eu aprenda a contar os meus dias. Ele não queria contar 1, 2, 3, quantos dias ele viveu, mas no sentido de ter um coração sábio que pudesse usar cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Pudesse viver verdadeiramente aquele dia dentro de um princípio em que Deus pudesse estar sendo sempre manifestado. Em que Deus seja sempre manifestado. Bem, de todo modo, é dito aqui que Deus, ao olhar para o povo de Israel, falou, eles erram sempre no coração. O apóstolo está dizendo a Hebreus
cristãos, mas ele faz menção ao povo de Israel no passado. Eles erravam no coração. Versículo 11: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quando Deus olha para um coração incrédulo, Deus fica irado. E eu disse na semana passada, quero repetir: cuidado quando você se deparar com o termo ira de Deus. Vocês vão pensar na ira de Deus como se fosse a sua ira. Essa ira humana, essa ira pretensiosa, egoísta, infundada, baseada numa vida caída, de maus sentimentos, de perversidade. A ira de Deus fala do seu entristecimento tão profundo que leva Deus agora, inevitavelmente, porque ele não pode negar a si mesmo, a então deixar com que as pessoas sigam os seus próprios caminhos e que eles recebam e comam do fruto do seu próprio trabalho. Ou seja, Deus permite que essas pessoas colham exatamente o que elas plantaram. Pastor, eu não consigo ver assim. Para mim, Deus fica irado, então ele vai e pune a pessoa para que a pessoa fique esperta e não faça mais isso, ou então que sirva de exemplo para os outros. Eu sempre imaginei de Deus como aquele Deus que ele tem o direito de matar, ou de destruir, ou de lançar no inferno, porque ele é Deus. Não, esse é o Deus seu. O da Bíblia, ele é misericordioso, ele é amor, ele é graça, ele é pura bondade, ele não se ressente do mal. Agora, o próprio texto vai dizer, vamos comparar o versículo 11 com os demais versículos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12, o apóstolo vai explicar como funciona essa questão. Ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que faça com que Deus fique irado contigo e te puna. Viram aí? Que extraordinário. Olha, eu vou ler de novo para os irmãos atentarem, porque ele está dizendo. Leia comigo o versículo 14, ó. Melhor, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que faça com que Deus fique irado e vos puna. Não é isso? Mas não é assim que nós entendemos? Que você tem um coração perverso, isso deixa Deus irado, e Deus agora não pode simplesmente te deixar impune. Então ele vai derramar ira sobre você. Mas o texto demonstra totalmente o contrário. Ele diz assim, olha, tende cuidado, irmãos. Então, o primeiro ponto, parte de você. A exortação, irmãos, tenham cuidado. Olha, fiquem atentos. Irmãos, prestem atenção na nossa vida, para que jamais aconteça haver em qualquer um de vocês que haja o quê? Um perverso coração de incredulidade. Onde é que está o problema aqui? Num perverso coração incrédulo. Coração incrédulo é aquele que ouve a voz do Espírito de Deus. Versículo 7. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Coração incrédulo é um coração perverso. Por que o coração incrédulo é um coração perverso? Porque ele despreza o falar de Deus. Isso começou lá no Éden, Gênesis capítulo 3, tratando-se do homem aqui sobre a terra. A serpente, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz: e a serpente, um dos animais, tal, disse à mulher. A serpente disse. Não foi assim que Deus disse? Ela cita o falar de Deus. De sorte então que a mulher disse: não, Deus falou que se nós comermos desse fruto, certamente morreremos. A serpente disse: é certo que não morrerás. Deus disse: morrerás. A serpente diz: não morrerás. Quando o homem comeu do fruto, ele estava dizendo: eu creio na voz da serpente e não creio na voz de Deus. O coração incrédulo faz Deus mentiroso. O coração incrédulo põe Deus em dúvida. Os irmãos já observaram uma coisa, um fenômeno que ocorre com muita frequência com a maioria dos adolescentes, geralmente adolescente. Porque o ser humano tem a fase da infância em que os pais são tudo. O pai é o super-homem, a mãe é a mulher maravilha. Não é isso? Mas quando ele é naquela fase da adolescência, é a fase em que ele vai encontrar
vai ter amigos, começar a ter um relacionamento à parte dos pais, vai desenvolvendo aquela amizade, aquela influência. Nesse momento, os pais são os menos que sabem para eles. Pai não sabe mais de nada. Mãe não sabe mais de nada. Aí ele passa a acreditar nos amigos de rua e não acredita nos pais. Por isso muitos filhos se perdem para as drogas, para a marginalidade e outras áreas mais, porque deixam de ouvir seus pais. E nós, como pais, que já fizemos isso no nosso passado, hoje queremos que nossos filhos não façam isso conosco. Não é isso? E até brigamos com eles, falamos, ficamos dando sermões, enfim. Porém, isso é uma mera e simples representação do que o homem faz em relação a Deus. O homem, ele cria um certo entendimento, se acha agora independente de Deus, e acha que tudo o que Deus diz é mentira, ou que não é bem assim como ele está dizendo. Por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, dizendo, olha, de Deus não se zomba, tomem cuidado, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, quando Deus fala, não que ele fará, se você plantar abacate, você vai colher abacate, e vai ter que comer o abacate. Se você plantar abóbora, você vai colher, não, eu queria colher uvas, não, então plante uva. Mas você está plantando abóbora, girimum, e quer colher uvas, não tem jeito. Então, quando Deus diz, se você plantar abóbora, vai colher abóbora, não pense que Deus está mentindo. Ele está falando a verdade. Ter um perverso coração de incredulidade é colocar em descrédito a palavra de Deus. É você ouvir e achar que não vai dar nada. Não, essa conversa. Alguns falam, não, mas Deus é amor. Porque Deus é amor, então eu não posso sofrer a morte eterna. Calma lá. Porque você está interpretando conforme a cristandade entende. A cristandade diz, sobretudo o movimento cristão evangélico, ou protestante evangélico, esses movimentos dizem o quê? Que Deus vai lançar no lago de fogo as almas que não lhe obedecerem. Desse ponto de vista, que é um equívoco, nasce outro equívoco. Quando diz, não, Deus é amor. Se Deus é amor, ele não vai me lançar no lago de fogo. A proposição está correta. Só que é um argumento contrário a um argumento equivocado. Porque Deus não vai simplesmente, irado com os homens, olhar para uma mãe de santo, falar, olha, meu filho morreu por você, e eu mandei tanta gente na sua casa falar do evangelho, e você fazendo macumba, e acendendo vela, e matando animais. Como então você não quis me aceitar? Eu estou profundamente ofendido com a senhora dona é mãe de santo. Então agora eu vou pegar a sua alma e vou lançar dentro de um tacho de fogo. Isso não é verdade. Deus não fará isso, absolutamente. Agora, o texto diz, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Ou seja, o que nos afasta? É Deus que nos bane da presença dele? Ou o nosso coração que nos afasta de Deus? O que diz o texto? Um perverso coração que vos afaste. Quanto mais o coração se petrifica e fica incrédulo, mais este homem, esta mulher, vai se afastando de Deus pouco a pouco. E esse distanciamento de Deus, é como diz lá em Jeremias capítulo 2, quando fala acerca do povo de Israel, vocês abandonaram o manancial de águas vivas, vocês abandonaram, e agora estão cavando para si cisternas, e cisternas rotas que não retêm suas águas. Ou seja, se o homem está aqui no manancial de águas vivas, ele abandona o manancial, ele vai chegar num momento de sequidão, não vai? E de sede. Ah, então Deus está irado comigo. Não, você abandonou o manancial. O manancial está lá, disponível. É só você voltar ao manancial. Então, Deus, Ele tem os seus juízos? Tem. Ele tem a sua ira? Tem. Mas o seu juízo, sua ira, são juízos de ira passiva. Ou seja, já que o homem não quer a Deus, se afastando de Deus, Deus poderia impedir que você se perdesse. Ele podia trazer. Ele tem poder para isso, tem força para isso. Porém, Ele permite que você se perca. E esse permitir, podendo e tendo o poder de salvar, porém não o faz, é o seu juízo. Por isso diz a Escritura
um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Então, primeiramente, ele exorta. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Agora, no versículo 13, ele diz: vocês agora devem exortar a si mesmo mutuamente. Exortai-vos, pois, mutuamente a cada dia. Irmãos, e o coração? Como está o coração? Exortar os irmãos a andarem uma vida pautada no coração e não uma vida meramente exterior. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que é o engano do pecado? É a ilusão. Lembram lá de Gênesis capítulo 3? Quando é dito, se vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus. Só que quando Deus disse, se vocês comerem serão como Deus, o texto explica, conhecedor do bem e do mal. Quando Satanás disse, não coma do fruto, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, serão como Deus. Você consegue perceber que tem uma tensão aqui no falar? Imagine, eu explico melhor. Deus diz para o homem, não coma dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerás. Vocês serão como Deus. Agora a serpente diz, olha, ele não quer que você coma da árvore, porque ele sabe que você será como ele. Olha, será que Deus estava escondendo alguma coisa do homem? Não. Ser como Deus, conforme Deus fala, é conhecedor do bem e do mal. Ser como Deus, no falar da serpente, ganha outro significado. Ou seja, ser igual a Ele. Ser igual, se eu sou igual a Deus, então por que eu vou me submeter a Deus? Os homens, infelizmente, só se submetem uns aos outros se o outro for maior do que ele. Quando o irmão chega na igreja, pensa num cordeiro. Daqui a pouco ele se sente igual. Aí agora ele já não quer mais prestar os mesmos obséquios de outrora. Ele agora já quer sair e fundar sua própria igreja. Não é assim? Observe como é que funcionam as coisas. Então esse ser como Deus é uma grande ilusão. Nunca nenhuma das criaturas poderão ser igual a Deus. Não é possível isso. Eu não posso me tornar Deus a mim mesmo, a ponto de me tornar independente da vida. Afinal, eu não tenho vida em mim mesmo. Ele é a vida e eu sou dependente desta vida. Então, quando fala que no versículo 13, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, então o que endurece o coração, o que faz o coração ficar endurecido e, portanto, incrédulo, é a ilusão do pecado. É quando você fica imaginando e aquela imaginação vai ganhando no seu coração como se fosse uma verdade, é um engano. Uma sedução que você pensa ser capaz de. Por que eu vou crer na palavra de Deus e a ela me submeter, se eu posso ser por mim mesmo? E a ilusão é o engano do pecado. O pecado, ele engana, ele ilude, ele seduz. Versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Então você vê que mais uma vez ele faz a afirmação. No 6 ele disse, somos casa, e aqui ele afirma, nos temos tornado. Ele coloca como um fato presente. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ele não disse que nós nos tornamos participantes e deixaremos de nos tornar participantes, caso pequemos. Não. Nós nos tornamos participantes. Um falar geral, hipotético a partir do que Cristo realizou. Agora, será a nossa caminhada, o guardar firme até o fim, é essa perseverança que vai demonstrar o fato que somos ou o que não somos. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram?
É a pergunta. E aqui é muito claro, ele não diz quais os que tendo crido se rebelaram. Atenção, ele fala quais os que tendo ouvido se rebelaram. Para que os irmãos façam essa devida distinção, que ouvir é uma coisa, crer é outra. Não desmarque a sua Bíblia, mas abra lá em Romanos, no capítulo 10. Só para nós lermos aqui um texto. Versículo 17, 10, 17 e 18. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então a pergunta que se faz é: porventura, eles não ouviram? Ouviram. Eles ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Então, a voz de Cristo, do Cristo encarnado, foi ouvida por Israel. Ele pregava todos os dias, em todas as cidades, as aldeias, andando, pregando e falando. Então, eles ouviram. Assim como também quando Moisés, lá no Egito, no deserto, pregou ao povo de Israel, eles também ouviram. Olha o versículo 16, do capítulo 3 de Hebreus. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Eles ouviram, porém se rebelaram. Versículo 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então eles ouviram, eles se rebelaram e eles pecaram. Versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Então eles ouviram, eles se rebelaram, eles pecaram, eles foram desobedientes. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar, porque Deus ficou irado com eles. Não? Por que não puderam entrar? Por causa da incredulidade. Porque eles não creram. Eles não creram. Mas eles ouviram, porém eles não creram. Os irmãos percebem que a questão da fé e o problema da incredulidade são coisas muito sérias. E eu poderia até, vamos ler o versículo 4 também, melhor, capítulo 4, versículos 1 e 2. E aí eu falo a questão da fé e o problema da incredulidade. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, ou seja, existe uma promessa, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram o quê? Anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Então, comparando a gente com os filhos de Israel. Mas a palavra que ouviram, não lhes aproveitou. Eles ouviram, mas não lhes aproveitou. Não surtiu efeito. Sabe por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que creram. Que ouviram? Então, eles ouviram, porém não creram. Eu falei naqueles que creram para saber se os irmãos estavam atentos. Aqui diz então, que a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A palavra precisa ser ouvida e essa palavra precisa, como diz em outra tradução melhor, misturada com a fé. A fé é o que nos liga a Deus. A incredulidade, versículo 12, é o que nos afasta de Deus. Afastar-se de Deus e unir-se a Deus está numa relação de fé e de incredulidade. No caso,
o versículo 12 diz: um coração perverso de incredulidade que vos afaste. É a incredulidade que nos distancia de Deus. Portanto, o caminho inverso de voltar-se a Deus é o contrário da incredulidade. A fé nos reaproxima, nos liga, nos une, nos devolve, nos reconcilia a Deus. A incredulidade nos afasta de Deus. Então, diante disso, a questão da fé é uma questão fundamental. Eu sei que, infelizmente, as igrejas hoje em dia andam inchadas de pessoas. Inchadas. E as pessoas, pelo fato de darem atenção às coisas exteriores, ou seja, é muito mais fácil você rejeitar um chip do que você rejeitar o espírito de antropocentrismo no coração. É muito mais fácil você ter o espírito do anticristo instaurado, o espírito do anticristo instalado, o espírito do anticristo reinando sobre você, o espírito do anticristo assentado no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, do que você rejeitar um chip. Chip é fácil. Não aceito lá. Mas e o coração? A fé é o fator precípuo de salvação. Não há salvação sem fé. Alguns falam assim: mas engraçado, vocês pregam que salvação é somente pela fé? Parece que a fé é pouca coisa. Fé. É porque eles entendem fé como sendo uma mera profissão verbal. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Ele levanta a mão. Não, isso não é fé. Isso é levantar a mão. Mas é um gesto de fé. Nunca foi. Se fosse assim, quem tivesse a deficiência de não ter os braços, como é que poderia ter fé? Não tem braço para levantar? Não tem esse aspecto. Fé não é uma profissão verbal. Infelizmente, as pessoas, elas têm essa tendência da profissão verbal. Eu creio, com os lábios. Tiago, na sua epístola, colocou isso à prova. Pode, porventura, semelhante fé salvar o homem? A fé não salva? Não, ele não disse que a fé não salva. Pode semelhante fé, esse tipo de fé, meramente de lábios salvar? João vai dizer algo semelhante na sua primeira epístola, dizendo: amados, amemos, não de palavras, mas de fato e de verdade, porque é possível que você tenha uma fé de palavras e um amor de palavras. A fé não é coisa de só menos importância, e nem é um elemento entre vários. Você fala assim: mas salvo só pela fé? Só pela fé. Salvo pelo fenômeno da fé, que é fundamental, que é essencial, porque somente a fé nos conduz, nos devolve, nos reúne, nos religa a Deus. Só a fé. A fé é uma convicção interior, é um conhecimento interior de que só há um único e verdadeiro Deus a quem devemos nossa admiração, nosso amor, nossa adoração, nossa devoção. Então, aquele que crer de fato, ele volta a Deus, ele caminha para Deus. Porque se dependesse única e exclusivamente de Deus, ora, Deus ia lá e pegava, você está de volta. Traria o Fernandinho Beiramar, traria não? Quem mais? Teria trazido o Hitler, Deus ia lá e buscava. Teria trazido Nietzsche, ia lá, buscava até o Silas Malafaia também, um pouquinho mais de força, mas trazia. Era só trazer o Edir Macedo, o Alexandre Rodrigues. Poxa, eu fiquei importante, hein? Me coloquei na categoria de Hitler, Nietzsche, Edir Macedo, era só uma turma boa. Mas não. Deus, Ele nunca se separou do homem. E nem pode se separar. Pastor, mas Deus não pode? Como é que poderia o infinito se separar do finito? Raciocina aí.
Deus é infinito? Vocês concordam que Deus é infinito? E que você é finito? É possível que exista um finito que não tenha perpassando ele o infinito? É possível? Vocês entenderam o que eu falei? Se Deus é infinito, você é finito. Como pode o finito se separar do infinito? Ou o infinito se separar do finito? O fato é que todos os finitos estão no infinito. E o infinito só é infinito porque contém todos os finitos e a todos eles transcende. Por isso que ele é infinito. Então não pode haver separação real. Agora, nós nos separamos de Deus. E o que nos faz separar de Deus? Não é um separar-se geograficamente falando. Como diz o texto, são os vossos pecados que vos afastam de Deus. As mãos de Deus não estão encolhidas. Está sempre estendida. São os nossos pecados que nos separam de Deus. E o nosso pecado é a nossa ilusão, portanto. Pecado é uma ilusão. É um ego que pensa poder viver sem Deus. E é essa ilusão que me faz viver como se Deus não existisse. Ou como se existindo eu pudesse viver sem Ele. Então, estando eu nele, vivendo nele por meio dele, eu vivo como se dele não precisasse. É apenas uma ilusão de uma mente ignorante que não conhece a Deus e nem conhece ao homem. Então a fé é tudo para nós. É a única coisa que nos leva de volta. A questão da fé é uma questão precípua, fundamental. Agora, o problema da incredulidade é que ela nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. Então, quando o escritor aos Hebreus escreveu essa carta, ele estava dentro de um contexto, pensa você comigo, atenção para esse detalhe, em que os hebreus aqui, para quem ele escreve, eram pessoas, judeus, hebreus, que haviam se convertido do judaísmo para Cristo. Entenderam? Como vocês se converteram do catolicismo para a igreja evangélica, se converteram do budismo para a igreja evangélica, se converteram daquilo para cá, não é isso? Então, o contexto é bem semelhante. Porém, com o tempo, esses hebreus convertidos a Cristo começaram a demonstrar um cansaço. E começaram a demonstrar o desejo de querer voltar para o judaísmo. E aqui está o grande problema. Vocês estavam no judaísmo, creram em Cristo, pronto. Agora, em razão do cansaço espiritual, em razão das grandes perseguições sofridas, em razão da desesperança, porque eles, quando creram em Cristo, pensaram, não, Cristo vai voltar e vai nos levar para o céu. A ideia. Só que aí Jesus não vem como você esperava que ele viesse. Está com 50 anos de crente, Jesus não veio. E aí vem as lutas, as tribulações, as provações. Aí eles começam a pensar, sabe uma coisa? Eu estou pensando que o judaísmo é melhor. Que tal se nós voltarmos para o judaísmo? Quando a pessoa pensa em voltar para o judaísmo, ela própria estabelece uma grande interrogação acerca da sua fé. Você creu de fato? Como é que alguém que tenha crido volta, retrocede? A fé acabou? A fé pereceu? Ou você nunca creu? Aqui está o detalhe. Porque a fé é a força motriz da perseverança. Não existe perseverança sem fé. Enquanto que a esperança é o alvo, a fé é o combustível que me move em direção a Ele. Os irmãos entendem isso? Tem um caminho, no final do caminho tem um alvo. O alvo é a esperança. Agora, o que me move em direção a esse alvo e me faz permanecer em direção é a fé. A fé me impulsiona e me leva ao alvo. Fé, perseverança, esperança. E tanto é verdade isso,
que eu quero só chamar a atenção para os irmãos aqui de um versículo, e logo a gente vai encerrar. Vou ler o versículo 2 e o 3 do capítulo 4, para os irmãos perceberem essa questão. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Nós, porém, que cremos. Ora, atenção, porque há uma complexidade em toda essa epístola que você vai ter sempre que trazer na mente um pressuposto. O pressuposto de um falar geral para uma assembleia que se lhe apresenta como os que creram, ou seja, eu estou diante de uma assembleia. O que eu entendo? Irmão Gil, irmão Paulo, irmão José, irmão, tal. Qual o pressuposto geral? Nós os que cremos. Esse é um pressuposto geral. Eu sempre vou partir desse pressuposto. Nós, irmãos, que cremos. Agora, existe um outro pressuposto que vai gerar atenção. Você crê verdadeiramente? Eu estou dizendo nós que cremos. Mas isso é um fato no seu coração? Quando eu digo nós os que cremos, isso não é garantia que você creu. Entenderam isso? Então, o apóstolo vai sempre se referir ao grupo para quem ele se dirige como os que creram. Porém, ele sempre vai colocar em dúvida se essa fé é genuína ou não. Os irmãos conseguem perceber esse pêndulo de um pressuposto geral para um pressuposto particular? O geral é nós que cremos. O particular é você crê de fato? Eu posso dizer aqui para uma assembleia de 50 pessoas, nós os que cremos. E, entretanto, 10 dessas 50 não creem. Mas eu não tenho como dizer isso. Não tenho como mensurar isso. Não tenho como determinar isso. Os irmãos entenderam? O pêndulo do pressuposto geral para o pressuposto particular. Então, no versículo 3 ele diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Então, observa que ele continua dizendo, voltando lá para o exemplo do povo de Israel, eles ouviram, eles não creram, por isso não entraram na boa terra de Canaã, não entraram no descanso, a boa terra era o descanso, entenderam? Como ele está no futuro, ele olha para o passado, fala, não, a história nos mostra, eles saíram do Egito, nós saímos, os hebreus, eles saíram do Egito, nós, hebreus, saímos do judaísmo. Nós, do século 21, saímos ou do paganismo, ou do catolicismo, ou de qualquer ismo que seja. Há um ponto de partida. Os hebreus saíram do Egito. Os hebreus, no tempo da carta, saíram do judaísmo. E nós saímos da nossa antiga religião. Entenderam? Agora, tanto os hebreus que saíram do Egito, como os que saíram do judaísmo, como nós saímos do nosso ismo, nós saímos e há uma promessa. Esse sair pressupõe que nós estamos caminhando em direção a tomar posse de uma promessa. Então a questão é, nós nesse caminho vamos ficar firmes até o fim? Ou vai acontecer conosco o que ocorreu com os hebreus, cujos corpos caíram mortos no deserto e ficaram como cadáveres no deserto? Todos os que tendo um dia começado esse caminho e que não tem uma fé genuína, ficará prostrado e caído no caminho. Por incrível que pareça, o povo hebreu tiveram seus corpos jogados no deserto, mortos. Não entraram no descanso. E o que tem de cristãos hoje, ou supostos cristãos hoje, cujos cadáveres estão caídos e eles não podem ver. Vocês entendem isso? Hã? Entende ou não? Ah, mas eles caíram lá no deserto, tal, nós estamos aqui. Mas tem muita gente que tendo saído, porque ouviu a palavra, e porque não creu nela, ele não perseverou. Aí você olha para a vida da pessoa, ela está prostrada, está destruída. Numa outra linguagem do evangelho, é um sal
sem sabor, para nada presta. Não presta para o monturo, não presta para a terra, não presta para nada. Insípido. Um sal sem sabor. Tem muita gente assim. Muito cristão que não consegue caminhar, que não consegue mais nada. Que tudo que faz agora é ver o negativo. Aí fala mal disso, fala mal daquilo, e fala, prostrado, morto no deserto. Simbolicamente falando. E que não se levantará jamais, porque o seu perverso coração de incredulidade o afastou do Deus vivo. Quanto mais se afasta, mais difícil fica o retorno. Por isso, a atenção a esse aspecto da palavra.